Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Amém. Nós vamos falar a respeito das divisões que nós temos encontrado ao longo da história, segundo os governos, segundo aqueles que dirigiram as nações. E vamos ver também um paralelo como a palavra de Deus faz a divisão da humanidade. Na visão dos judeus, o mundo era dividido em quantas partes? Como é que os judeus dividiam o mundo? Em quantas divisões? Quem gostaria de arriscar? Em quantas divisões os judeus dividiam a humanidade? O irmão ali disse que é duas, exatamente em duas. Quais são as duas divisões? Isso. Em outras palavras, na mente deles era isso mesmo. Mas eles dividiam entre judeus e gentios. Muito bem. Agora os romanos, como que dividiram a humanidade quando dominaram o mundo? Em quantas partes os romanos dividiam a humanidade? O que vocês acham? Os romanos dividiam a humanidade em 4 grupos. Vamos ver quais são? Primeiro, qual o primeiro? Os próprios romanos, não é assim? O outro, judeus. Terceiro, os gregos. E o quarto, os bárbaros. Então, os romanos dividiam a humanidade em 4 grupos, em 4 divisões. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, divide a humanidade em quantas partes? 2. Tem alguém que tem uma ideia diferente? Vamos ver em quantas partes, em quantos grupos, em quantas divisões a Bíblia arrola a humanidade com todos os seus 7 bilhões de habitantes, divididos em muitas raças, línguas, cores. Mas ainda assim, em quantas partes a Bíblia divide toda a humanidade? Vamos ler na palavra de Deus? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, verso 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não as pode conhecer, porque são julgadas espiritualmente. Então nós temos aqui uma das divisões que a Bíblia faz da humanidade. Que divisão é essa? O homem natural. Agora vamos ver outra. Verso 15 agora, 1 Coríntios 2, verso 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Qual é a outra divisão que a Bíblia faz da humanidade? O homem espiritual. E a Bíblia faz ainda uma terceira divisão. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Aqui nós temos a terceira divisão que a Bíblia faz da humanidade, o homem carnal. Então agora nós já podemos responder, em quantas partes a Bíblia divide a humanidade? Em 3 grandes grupos. Pode ser do continente americano, africano, pode ser de uma raça, de uma cor, não tem problema. O mundo, com toda a sua gigantesca população, é dividida pela palavra de Deus em apenas 3 grupos. E em algum desses grupos nós estamos arrolados. Então vamos conhecer cada grupo. O que significa um homem natural? O que significa um homem natural? Seria um homem que faz parte da natureza? Não, porque todos fazem parte da natureza, não é mesmo? Então o que é um homem natural? Também não é quem come comida natural, viu, Geraldo?
O que a Bíblia diz do homem natural? Vamos ler Salmo 73, versículo 22. Eu estava embrutecido e ignorante. Tornei-me como um animal diante de ti. Então, o que é um homem natural? A quem a Bíblia compara o homem natural? A um animal. Perguntei esse jovenzinho ali, que está no colo, seu filho? Qual é o nome dele? Você já viu um cachorro comendo? Já viu? E ele faz oração para comer? Não faz. Muito bem. Agora, do lado de cá. Ali, essa jovem que está de cabeça baixa aí. Qual é o nome dela, irmã? Isso é filha do irmão Erivaldo? É você? Filha do irmão Erivaldo. Você já viu um gato dormir? Já? E ele orou para dormir? Não? Então, por que a Bíblia compara o homem natural a um animal? Por quê? Porque o homem natural é aquele que vive apenas para dar curso natural à sua existência. Ele dorme, acorda, trabalha, come, mas não agradece a Deus. Ele não põe Deus na sua vida, ele não aceita o plano de Deus para a sua vida. Ele nem reconhece a Deus no seu viver. Então, para ele, é tudo natural, é tudo simples. Deu fome, ele come. Deu sono, ele dorme. E ele não coloca Deus nos seus planos, não rende graças a Deus. Agora veja, um homem natural, para não reconhecer a Deus, deve ser uma pessoa bem inculta, uma pessoa que não teve oportunidades de estudar, uma pessoa bem simples, talvez por isso é que ele não conheça Deus. Seria esse o caso? Não. Não mesmo. Porque o homem natural está em que classe da sociedade, na sua maioria? Hã? Os mais cultos, os mais ricos. Essa classe está cheia de homens naturais. Inclusive, houve um grande homem natural, que foi considerado o pai dos ateus, apesar de ser um filósofo que influenciou o mundo, chamado Voltaire. Era um filósofo francês. E Voltaire, apesar de ser um gênio, um homem muito inteligente, mas era ateu. E ele propôs no seu coração, tinha um plano bem ousado. Ele não cria em Deus, e ele disse assim: 12 homens foram necessários para fundar o cristianismo, e eu vou provar que um só é suficiente para acabá-lo. E quem era esse homem? Era ele próprio. Então, Voltaire era um homem inteligente, culto, mas um homem ignorante quanto à existência de Deus. Não reconhecia Deus. Uma vez, Voltaire foi a uma festa, foi convidado por uma princesa para uma festa em um castelo. E quando Voltaire chegou e viu tanta gente da nobreza, ele já começou a difundir as suas ideias ateístas. Naquele tempo, as pessoas andavam a cavalo, carruagens, charretes, enfim. E ele começou a falar e logo um grupo se colocou ao seu redor e ele falava inflamadamente as suas ideias contra Deus. Que Deus não existia, que o homem vive da razão, esse negócio de fé não tem lógica, enfim. E quando ele estava falando, então ele fez um apelo, ele disse: há mais alguém aqui nesse castelo que pensa como eu? Mas a princesa que havia dado a festa e convidado Voltaire era cristã, temente a Deus. E quando ela ouviu aquilo, ela se aproximou e ouviu Voltaire falando, e ele disse essas palavras, ela ficou profundamente irritada. Então ela disse assim: assim, ó excelentíssimo Voltaire, tem muitos aqui nesse palácio que pensam como você. E Voltaire pensou que a princesa também pensava como ele. E ele disse: então me mostre quem são.
Aí a princesa o chamou até a janela e mostrou a estrebaria onde os cavalos dos nobres estavam guardados. Só eles pensam igualzinho você. Voltaire ficou revoltado. Ele disse: a princesa está me chamando de animal? Ela disse: não, eu não faria tamanha ofensa aos animais. Porque os animais não reconhecem a Deus, não temem a Deus, mas também não blasfemam de Deus. E você se diz tão inteligente e blasfema daquilo que você não conhece. Você é pior que os animais. Então, o homem natural, irmãos, é isso. E esse mundo está cheio de homens naturais. Mas nós não pertencemos a essa classe, ou pertencemos? Pertencemos ou não pertencemos? Graças a Deus, não. Agora vamos à segunda classe, a segunda divisão da humanidade, o homem carnal. O que é um homem carnal? É um homem feito de carne, não é isso? Não é isso, né, crianças? Então, o homem carnal, segundo a palavra de Deus, em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, diz que as obras da carne são inimizades contra Deus. Quer dizer, o homem carnal é aquele que faz as coisas que desagradam a Deus, que são contra a vontade de Deus e que agradam a carne, mas não agradam o Espírito de Deus. E Paulo diz, são muitas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus aqueles que tais coisas praticam. Então, irmãos, aqui Paulo descreve o que é um homem carnal. É um homem que vive para dar vazão apenas aos seus sentimentos carnais, aos seus desejos da carne. Bebedice, prostituição, inimizade, ciúmes. Então, isso é o fruto da vida de um homem carnal. Agora, nós ficamos impressionados é saber quem são, onde está essa classe de homens carnais. É bem verdade que homens carnais existem em todos os lugares. Mas é impressionante nós notarmos que grande parte, segundo Paulo, está entre a classe que conhece a Deus. E não só que conhece a Deus, mas que professam o Evangelho. Professam servir a Cristo. Vamos recordar o que está escrito no primeiro capítulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Quando Paulo fala do homem carnal, vamos recordar o que ele diz? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais. Então, onde é que estavam os carnais? Na igreja de Deus. Infelizmente, na igreja de Corinto, tinha muitos carnais. E Paulo chama eles de irmãos. Então, eles eram cristãos da mesma fé que o apóstolo Paulo. Mas eram carnais, por quê? Porque, apesar de conhecerem a Deus, ainda assim viviam satisfazendo as vontades da carne, não renderam a sua vontade à vontade de Deus, e apesar de conhecer a Deus, ainda davam vazão aos seus sentimentos, aos seus desejos carnais. Agora, Paulo faz uma lista, e uma lista grande, e nós perguntamos, mas será que é possível um cristão estar arrolado dentro dessa lista? O que acham? Vamos tomar 2 pontos aqui em especial. Idolatrias e feitiçarias. O que acham os irmãos? Pode haver um cristão ou um crente feiticeiro? Pode? Cristão é impossível, né? Mas e um crente feiticeiro, pode? Mas como? Vocês já viram algum crente na encruzilhada, meia-noite, na sexta-feira 13, com vela, com farofa? Já viram isso? Como é que pode ser um crente feiticeiro? Como é que um conhecedor da palavra de Deus ser um homem carnal e praticar feitiçaria?
Ah, muito bem, irmã. 1 de Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, irmãos, quando nós nos rebelamos contra o que Deus diz, contra aquilo que nós sabemos ser a vontade de Deus, e nós fazemos como diz a Bíblia no Antigo Israel, pecado de mão levantada. Eu sei que é errado, mas eu faço, e não adianta ninguém dizer, porque eu gosto e vou fazer assim mesmo. Então isso é rebelião. E rebelião é como o pecado de... É nesse sentido que Paulo diz que um crente, irmão dele, da igreja dele, ainda podia ser carnal e ser feiticeiro. Então, infelizmente, a feitiçaria hoje não é como a antiga, é uma feitiçaria moderna, segundo esse texto. É uma rebelião, porque quem se rebelou contra Deus? Foi Satanás, ele é o arqui-rebelde. E a feitiçaria é culto ao demônio. E toda vez que nós fazemos a vontade do inimigo de Deus, o arqui-rebelde, nós estamos cultuando a ele. Então, por isso é um ato de feitiçaria. Agora vamos ao outro, idolatria. Pode um cristão ser idólatra? Pode? Não. E o crente? Pode. Pode ser idólatra. Mas como? A gente chegar na casa de um crente e ver um pedestal, uma imagem, e ele lá dobrado os joelhos diante dele? Vocês já viram tal coisa? Não. Porque a idolatria moderna não é mais como a idolatria antiga. A idolatria antiga tinha imagens de barro, de madeira, de pedra, de ouro. Mas como é a idolatria moderna? Como é a idolatria moderna? A idolatria moderna é abstrata. Nós idolatramos, às vezes, um sentimento. Idolatramos uma ideia, uma posição. Idolatramos o nosso eu, o nosso ego. Idolatramos o ventre, não é, Geraldo? Alguém pode idolatrar o ventre, e Paulo fala sobre isso, né? Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Então, nós temos um texto na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 5, verso 2. Respondeu o Faraó: quem é Jeová para que eu ouça a sua voz, de modo que deixe ir a Israel? Não conheço Jeová, nem tampouco deixarei ir Israel. Quem era o ídolo de Faraó? Quem era o ídolo de Faraó? Ele mesmo. Então ele diz: quem é Jeová para que eu ouça a sua voz? Irmãos, todas as vezes que nós não ouvimos a voz de Deus, apesar de sabermos que é a direção que Deus nos aponta, nós praticamos uma espécie de idolatria. Porque nós colocamos a nossa vontade diante da vontade de Deus. E Deus diz: não terás outro Deus diante de mim. Agora vamos à terceira classe, o homem espiritual. O que é um homem espiritual? Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora Paulo apresenta em contraste ao homem carnal uma lista do fruto da vida de um homem espiritual. O texto que nós lemos para a base de nossa oração, Romanos 8, 14, diz: mas os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o que é um homem espiritual? É um homem que se deixa guiar pelo Espírito de Deus. Um homem que vive para fazer a vontade de Deus. Um homem que na sua vida manifesta esses frutos espirituais. Esse é um homem espiritual. E como é a vida de um homem espiritual? Como é a vida de alguém que é espiritual? Romanos 8, 14 e Romanos 8, 5 e 6.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então o homem espiritual vive para fazer a vontade, para andar segundo o Espírito de Deus e não segundo a carne. Então o homem espiritual tem prazer nas coisas espirituais. Então o homem espiritual tem prazer em orar, tem prazer em estudar a palavra de Deus, tem prazer em obedecer à vontade de Deus. Ele tem prazer em pregar o Evangelho, ele tem prazer em falar de Cristo, em falar do amor de Deus. Ele tem prazer em boas obras, em ajudar o seu semelhante, em servir àqueles que estão ao seu redor. Então o homem espiritual fala uma linguagem espiritual. Os seus pensamentos são pensamentos espirituais, são pensamentos nobres, pensamentos bons, e as suas ações são correspondentes a esses mesmos pensamentos. Então, irmãos, nós temos 3 classes nas quais a humanidade está dividida, está arrolada. Nós nem sequer nunca imaginaríamos nós na classe dos naturais, ignorar a existência de Deus. Mas nós corremos um sério risco de cair na segunda classe, porque os dias que nós estamos vivendo, diz a palavra de Deus, são dias maus. Um dia que é propício para o homem negligenciar a oração. É propício negligenciar o estudo da palavra de Deus. É propício a gente negligenciar os cultos no altar da família. Então isso, quando acontece, diminui a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus. E nós podemos nos encontrar nessa classe, em algum ponto. Mas a terceira classe, a classe dos espirituais, é a classe que nós precisamos, pela graça de Deus, lutar para sempre estar. Nós precisamos buscar as coisas espirituais, deixar o Espírito de Deus nos dirigir. Mesmo vivendo em um mundo mau, em um mundo que é comparado a Sodoma e Gomorra. Mas nós temos que ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Um mundo em que, nos negócios, as pessoas precisam enganar para serem beneficiadas. Mas nós temos que viver nesse mundo, assim como Ló viveu em Sodoma e Gomorra, mas era um homem espiritual. E nós precisamos estar nessa classe. Nós precisamos lutar pela graça de Deus para sermos pessoas dirigidas pelo Espírito do Senhor. A nossa mente deve ser tão susceptível à voz do Espírito de Deus, ao ponto de obedecermos a Ele em tudo, a fazermos tudo o que é da sua vontade, a andarmos segundo a sua direção. Aí não há perigo, não há medo, porque nós vamos ser homens e mulheres, jovens, crianças espirituais, naturalmente, porque isso será fruto da comunhão do Espírito de Deus. Será fruto de uma vida que serve ao Espírito do Senhor. Quando o rei Felipe reinava na Espanha, ele visitou uma escola primária. E ele entrou em uma das salas. E ali começou a conversar com as crianças. E ele disse: crianças, eu vou lhes fazer 3 perguntas. Então ele tomou a planta que estava em cima da mesa da professora e disse: crianças, essa planta a que reino pertence? E o que as crianças responderam? A que reino pertence as plantas? Muito bem, ao reino vegetal. E o rei disse: muito bem. Então o rei tirou uma moeda do bolso, uma moeda feita de níquel, e disse: crianças, e essa moeda a que reino pertence? O que as crianças responderam? Ao reino mineral. Muito bem. Então o rei disse: e eu, a que reino pertenço? O que as crianças responderam? O mesmo que os irmãos. Ninguém respondeu nada. Quem ia correr o risco de chamar o rei de animal?
Então as crianças ficaram caladas. Mas ali havia uma criança espiritual. Então a criança levantou-se e disse: o rei pertence ao reino de Deus. Irmãos, quando o rei ouviu aquelas palavras, ele não conteve as lágrimas. Ele começou a chorar. Então ele disse: oxalá eu seja digno de pertencer a esse reino. Irmãos, e nós a que reino pertencemos? Ao reino de Deus? Somos homens e mulheres, jovens, crianças espirituais? Realmente somos dirigidos pelo Espírito de Deus? A nossa vida é dedicada exclusivamente para servir a Deus, para fazer a vontade dEle? Se assim é, nós pertencemos à classe dos homens espirituais e pertencemos ao reino de Cristo. Eu gostaria de saber quantos desejam verdadeiramente pertencer ao reino de Deus. Especialmente quem ainda não tomou essa decisão. Quem deseja pertencer ao reino de Deus? Ser digno de receber entrada no reino espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Quem gostaria, fique de pé. Quem deseja, quem já entrou para esse reino, deseja pertencer. Fique de pé. E aquele que não pertence, mas deseja pertencer também. Nós vamos agora louvar a Deus. E nós vamos, através desse hino, fazer uma oração. Pedir a Ele que realmente nos ajude para pertencermos ao seu reino. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou o coração a Deus e não pertence ainda ao reino dele, tenha a oportunidade de fazê-lo, porque o Espírito de Deus está aqui. E o Espírito de Deus está chamando nessa hora, para que você também seja um homem espiritual, para que sirva a Deus e pertença ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar. Domínio 189. 189. Eu pertenço ao meu rei.